Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e já me confundiram com Fátima e Batman. Hoje a gente vai entrar na disputa sonora do vestido. Se você ainda não ouviu esse áudio, ouça agora. Laurel, Laurel, Laurel. Agora me conta, você ouve Laurel ou Iene? Assim como o vestido que tinha duas formas de ser visto e rendeu clique para todo mundo na internet, agora não se para de falar nesse som que pode ser ouvido de duas formas. Alguns escutam Iene, outros escutam Laurel. Se você já se perguntou se o vermelho realmente é vermelho para outras pessoas, neste caso dá para perceber que alguns estímulos podem ser sentidos de formas diferentes por outras pessoas. E o que acontece, assim como o vestido, é que a gente tem um jogo de interpretação do cérebro com duas respostas certas, ou melhor, com duas soluções estáveis que continuamos ouvindo, mesmo que só uma delas seja a resposta certa. Tudo porque a gente não percebe a realidade como ela realmente é. Pode parecer que quando a gente ouve, a gente só está registrando sons e reconstruindo dentro da nossa cabeça o que se passa. Mas precisamos levar muito mais em conta. Somos capazes de reconhecer, por exemplo, quando alguém fala no meio da multidão, porque o nosso reconhecimento não é exato, ele é probabilístico. Estamos o tempo todo tentando adivinhar o que vamos ouvir. É tão velho como o mestre linguista. Tanto para o que vemos, quanto para o que ouvimos, a gente está o tempo todo reconstruindo a realidade no nosso cérebro com base no que interpretamos. Como a gente já começou a explicar, inclusive, no Nerdologia sobre a cor do vestido. Um mesmo som pode ser ouvido de formas diferentes, em contextos diferentes. O Felipe, por exemplo, se apresenta como podcaster e colunista, mas toda terça-feira tem a galera pirada na luta de classes para quem ele se apresenta como comunista. O que muda toda semana não é a predileção do Felipe pela foice e o martelo ou pelas barbas do Marx, mas sim o contexto mental de quem reconstrói o que ouviu. Quando eu digo que eu gosto de chá gelado, já o Clark quente, eu faço um trocadilho infame que funciona porque a gente usa o contexto para adivinhar quais vão ser as próximas palavras. Quando lemos as palavras queijo Minas, por exemplo, usamos o contexto do queijo e a geografia do Brasil como evidências para entender que Minas se refere à região de onde o queijo veio. Mas se você jogar em um tradutor automático que não usa contexto, pode ficar com a mina de queijo ou cheese mine daquelas placas erradas da Copa. É justamente isso que o trocadilho subverte. A gente começa com um contexto que dá evidências para uma hipótese, como eu gosto de chá gelado, para depois quebrar o contexto com o Clark quente. Isso estimula um circuito nervoso que espera os próximos padrões, quando os circuitos que deveriam ser usados são outros. Assim como na frase está no Polo Sul, faz todo o sentido ser norte. Também pode não parecer, mas usamos imagens para entender os sons. A gente está o tempo todo lendo os lábios das pessoas com quem conversamos para melhorar o entendimento da conversa. O efeito McGurk mostra isso muito bem. Quando entendemos um som diferente de acordo com o movimento de boca que vemos. Por exemplo, o mesmo som da, ba pode soar diferente se você vê a boca se mexendo para falar vá, fá ou dá. Babá, 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 babá. O contexto também diz muito sobre como a gente interpreta a informação. Muito da graça de clipes como O Cara Tossiu ou Rivaldo Sai Desse Lago vem da interpretação que nós damos para a letra da música cantada na língua original. Como a gente não cresceu ouvindo as línguas originais, não escutamos a letra real e sim encaixamos o que estamos ouvindo em modelos mentais que temos para as palavras em português que são mais próximas. Assim como essa figura pode parecer o salvador da humanidade se você nasceu na Terra, enquanto pode parecer um verme se você for um príncipe Saiyajin ou Saitama. Já no caso de Laurel versus Iene, o que muda não é uma questão do movimento da boca, mas sim dos tons predominantes. Como a ilusão do vaso, que também pode ser visto como um casal se você foca na parte clara ou na parte escura da figura. O que muda entre Iene e Laurel é o quanto as pessoas reparam ou diferenciam mais dos sons mais graves e dos sons mais agudos. Quem ouve melhor ou presta mais atenção nos graves percebe mais o som de Laurel, enquanto quem ouve mais os agudos pode ouvir Iene. Isso fica bem claro quando se ouve o som manipulado para reforçar sons mais graves ou mais agudos.
Laurel, laurel, yelly, yelly. Laurel. Laurel. Essa diferença pode estar na sua audição, principalmente dependendo da idade. Pessoas mais novas ainda conseguem ouvir melhor os sons mais agudos, enquanto pessoas mais velhas, ou que já tiveram um pouco de perda de audição, como quem escuta música muito alta ou usa fone por muito tempo, ouvem poucos agudos e escutam mais o Laurel. Como esse velho aqui, escutador crônico de audiolivros. De repente, você mesmo pode ouvir de outra forma se usar um fone, ou se ouvir numa caixa de som, ou usar o celular. Até mesmo a forma como redes sociais diferentes comprimem vídeos e os sons que armazenam pode mudar os tons mais graves ou mais agudos que são destacados e o que você ouve, se você vê, por exemplo, no YouTube ou no Facebook. Quanto à resposta, só uma está correta por um motivo bem simples. Como a Wired levantou numa reportagem, quem ouviu e estranhou pela primeira vez o som foi uma aluna de ensino médio americana estudando vocabulário, e o áudio vem da página para Laurel no vocabulary.com, que ela precisava estudar e ouviu como iene. Ou seja, assim como o dilema da bolacha versus biscoito, esse dilema aqui tem uma resposta bem clara. E no episódio passado, sobre como a gente pode romper o nosso limite como Saitama, o John Santos perguntou se o surto de adrenalina pode fazer o corpo romper limites numa situação de risco. O problema aqui é o mesmo que a gente já falou no resgate. A gente não tem como medir a força de forma confiável numa situação dessa. O melhor que já reproduziram é a contração muscular por estímulo elétrico no músculo, o que evita o controle do cérebro e pode usar toda a força do músculo sem limite. E mesmo assim, a força que a gente consegue fazer não é muito diferente da força consciente. O Elber Pacheco perguntou como é o aumento de capacidade de atletas que treinam muito acima do nível do mar. Nesse caso, como a gente já explicou no Nerdologia sobre os Sherpas, e somos todos mutantes, o que acontece é que com a falta de oxigênio desses locais, o nosso corpo produz mais glóbulos vermelhos, o que aumenta a capacidade de transportar oxigênio pelo corpo. Obrigado ao Henrique Nogueira, que corrigiu o que eu falei, o certo é lactato e não ácido lático, vício dos tempos em que eu aprendi isso, e ele é um dos sinais medidos pelo corpo para dar o cansaço junto com mudança de pH e mais um monte de outros sinais. Vale ver o comentário original para a explicação toda. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para ouvir as boas novas sem confusão e até a próxima quinta.